Dá sim, Mayu. Oh, belezinha. Então, vamos começar com a parte de web. Para a gente começar, falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer nesse encontro. Basicamente, a gente vai fazer a sala do Natas, do Over the Wire, que é um CTF de web, e a gente vai do nível 0 ao 8. Depois a gente vai falar um pouco sobre CVE, e depois a gente vai apresentar mais algumas ferramentas de exploração web. Igual a Lari disse, qualquer dúvida que vocês tiverem, tipo, pode interromper mesmo, pode perguntar, e fiquem à vontade, ok? Eu vou mandar aqui rapidinho os links no chat. Calma. Ah, tá aqui o Discord. Eu vou mandar aqui os links que a gente vai usar aqui para vocês conseguirem acompanhar também. Junto com esses links, os links das lições de casa. Pra mim parou de compartilhar a tela. Era isso? Pra mim É, também. Ah, opa. tava mexendo no bloco de notas, aí lá tinha umas colinhas. Aí eu mexi pra não aparecer. Ah, boa, boa. Mas belezinha. Então, vamos. Ah, meu Deus. Apareceu de qualquer forma. Tudo bem, faz parte. Então, a gente vai entrar aqui no site do Natas. Ele explica um pouco sobre como funcionam esses desafios. Tem vários níveis e vocês podem fazer eles depois sozinhos também. Mas basicamente a gente tem essas URLs. Cada nível tem uma URL mudando esse número daqui e a gente tem um nome e a gente tem que encontrar a senha para o próximo nível dentro de cada sala. Então, começando com nata 0. Aqui meio que a senha está guardada, mas nesse primeiro é só nata 0, nata 0. E ok, ele fala pra gente que podemos encontrar a chave para o próximo nível, né? A senha para o próximo nível nessa página. Mas se a gente parar para analisar aqui, não tem muita informação nela que a gente possa extrair. Então, a gente começa fazendo o feijão com arroz da exploração web, que é a gente ver o código-fonte da página. Então, essa página aqui, todo o site, ele é um código, e esse código está sendo interpretado pelo navegador. Mas a gente também pode ver, tipo, o código-fonte da página, ou seja, essa página em formato de HTML, com as tecnologias que ela utiliza e tudo mais. E é muito interessante a gente fazer isso, porque quando a gente está vendo o código-fonte de uma página, a gente tanto pode encontrar aqui, né, uns comentários, como a gente pode encontrar também alguns arquivos e alguns links que podem ser interessantes para a gente quando a gente está explorando a web. Então, eu comecei a ver o código-fonte aqui e já está bem na nossa cara, né? Tem um comentário aqui que está falando que a senha para o Natazum, que é o próximo nível, é essa. Então, essa é a primeira senha e a gente já conseguiu pegar. É só mudar o número do link. Aí a gente coloca o nome, que é o Natas, o nível que a gente tá, e a senha. Então, beleza. Agora a gente tá aqui no próximo nível, que é o Natas 1. E ele tá falando que a gente pode encontrar a senha pro próximo nível nessa página. Mas a gente não consegue dar, tipo, clique com o botão direito. Tanto que se você tentar, ele fala, né? Botão direito foi bloqueado. Então, como a gente pode fazer, né? Opa. Mas como a gente pode fazer para conseguir ver o código-fonte dessa página sem utilizar o double click? Então, uma coisa que a gente pode fazer é usar os nossos. Ok, aqui não aparece. Mas enfim, a gente pode usar atalhos do teclado. O atalho mais comum para navegador, quando a gente quer ver o código-fonte, é o Ctrl U. Então, você apertando o Ctrl U, ele vai também ver o código-fonte da página e a gente já consegue encontrar a senha para o Natas 2 da mesma forma. Natas 2 e a senha. É, igual a gente falou um pouquinho agora há pouco, meio que ver o código-fonte da página é o arroz com feijão de quando a gente está explorando um site. Então, seguindo isso, a gente tem novamente uma página que diz que não tem nada, mas como a gente já não confia mais nisso, vamos dar uma olhada no código-fonte. E ok, dessa vez não tem nenhum comentário, mas é muito legal a gente analisar as coisas que tem dentro dessa página. Então, essa parte aqui, ele tá falando que as coisas do header não tem nada a ver com o nível, e a gente vai acreditar. Nesse caso, pode acreditar. Mas é meio sus, se fosse em outros casos, não sei. Mas ok, essa parte aqui são só referências para o estilo da página, para os scripts que tem na página, entre outras coisas. A página mesmo é isso daqui que a gente vai analisar.
E ok, então a gente tem um conteúdo, não tem nada nessa página, mas tem uma foto aqui. Se a gente olhar na página anterior, não tem como ver essa foto, então a gente pode dar uma olhada. Meu computador não é um dos mais rápidos, gente. Perdão. Enfim, o endereço que ele deu foi filespixel.png. Socorro! Ai, ai, ai. Internet, gente. Acontece. Mas enfim, enquanto a gente vai esperar a página aí carregando, um pouquinho do que a gente estava falando até agora. Então, o código-fonte é muito importante quando a gente está explorando o web, porque a partir dele a gente pode encontrar informações relevantes. Então, elas podem ser comentários, links ou sugestões de arquivos que podem ser interessantes para a gente explorar. Outra coisa que é muito interessante saber sobre os sites também é que ele possui subdiretórios. Então, um site, ele contém pastas e arquivos. Então, toda vez que a gente tem um site, ele pode ser um conjunto de pastas e cada uma dos arquivos que estão dentro dessas pastas, eles podem ser páginas também, que a gente pode explorar. Por isso que é interessante a gente sempre dar uma olhada nos links que aparecem, sejam eles links para referências de fotos, entre outras coisas, dentro do código-fonte, porque de vez em quando eles podem dar uma dica para esses subdiretórios que a gente vai ter que explorar. Então, beleza. Aqui carregou a imagem, como a gente pode ver, tipo, literalmente é um pixel de imagem. Só que uma coisa interessante sobre isso é que isso daqui representa a imagem, isso daqui representa uma subpasta. Então, a gente tem o nosso site, e ele por si só é uma pasta, ele tem um conjunto de pastas dentro. Então, a gente consegue descobrir por meio disso que tem uma pasta chamada Files nesse site e que dentro da pasta Files tem uma foto chamada pixel.png, que é a foto que estava sendo chamada no código-fonte. Gente, se não der para entender alguma coisa, podem avisar, tá bom? De verdade. Mas, sabendo que a gente tem essa pasta Files, a gente pode acessar elas, e para acessar, só dá barra e o nome da pasta. E ok, a gente conseguiu encontrar a subpasta Files. E aqui tem tanto a imagem que a gente estava vendo, pixel.png, quanto um arquivo de texto chamado users, que é bem interessante. Então, a gente entrando aqui, a gente vê que tem username e password, e a gente encontra a senha para o próximo nível, que é o Natas 3. Ah, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Tipo, não é toda a parte que a gente consegue acessar durante a URL, né? Isso. Como que a gente especifica isso mais ou menos? Você sabe como? Assim, eu acho que isso vai ficar mais claro com os outros desafios. Aí, se você quiser, a gente pode passar por eles e depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Ah, beleza. Beleza? Ok. Então, beleza. De novo, a gente tem aqui, não tem nada nessa página. Então, a gente pode vir aqui, ver o código-fonte de novo. E beleza, se a gente vê aqui, né, o que tem na página. Não tem nada na página e tem um comentário. Sem mais vazamentos de informações. Nem o Google vai encontrar dessa vez. Então, pô, que estranho ele falando do Google aqui. E. Ok, né? Vamos dizer que a gente não sabe o que esse comentário significa. Então, a gente tá meio perdido. E aí, uma coisa que a gente poderia fazer, que até você estava falando, né? Como a gente pode encontrar as pastas que a gente pode acessar, como a gente pode encontrar pastas dentro desse site. A gente poderia ir colocando, tipo, vários nomes aqui de pastas que a gente acha que pode ter dentro desse servidor. E ele vai falar, por exemplo, não foi encontrado. E aí, a gente testando todas as pastas que vierem na nossa cabeça até a gente conseguir encontrar uma que funciona. Só que isso é muito trabalho de corno, isso é muito chato você ficar testando 500 nomes que vierem na cabeça. Então, uma coisa interessante que existe é uma ferramenta que se chama GoBuster. Então, basicamente, essa ferramenta ela é um enumerador que utiliza ataque de dicionário e força bruta em URIs, subdomínios DNS e nomes de hosts virtuais em servidores web. Mas o que é isso?
Basicamente, ele vai usar um ataque de dicionário, então a gente vai passar para ele ou um arquivo ou um dicionário com várias palavras que a gente quer testar, e ele vai fazer essa força bruta, ele vai fazer esse trabalho de corno pra gente, automatizando isso. Então, algumas das flags que esse comando tem é o DNS, que ele procura um subdomínio, por exemplo, mail.google.com, é um subdomínio. Mas como a gente está falando de sites que eles são compostos por pastas e tudo mais, a gente pode usar o método dir, que procura diretórios e arquivos dentro daquele site. Mas igual você falou, não são todos os sites que vão deixar você acessar todas as pastas desse jeito. Mas tem outro desafio mais pra frente que a gente pode falar um pouquinho mais disso. A gente tem a flag U, que coloca qual é o alvo da ferramenta, e a flag P maiúsculo e U maiúsculo, que dá a senha e o usuário, e a flag W, que dá qual vai ser esse dicionário, vão ser esses arquivos que a gente vai utilizar para fazer a força fazer a força bruta, né, para testar várias vezes dentro desse domínio. Então, bora testar essa ferramenta desse site aqui que a gente tem. Na verdade, tá, eu tô com a senha aqui. Beleza. Então, ok. A gente vai testar essa... Eita, spoiler. Enfim. Então, a gente vai testar essa ferramenta. Primeira coisa que a gente vai colocar é a flag dir. Ignorem que já tá um spoiler ali, que eu tava testando um pouquinho. Na verdade, esse é outro desafio, mas enfim. A gente vai usar a flag dir, porque a gente quer encontrar subdiretórios e arquivos que estão dentro desse site que a gente vai atacar. Aí a gente pode colocar também, né, o maiúsculo, colocando o nosso usuário. Se a gente não colocar esse usuário e essa senha que a gente utilizou para acessar o site no GoBuster, ele vai dar que é acesso negado, do mesmo jeito que aconteceria se a gente fosse entrar nesse site sem o usuário e a senha. Por isso que a gente tem que colocar aqui, né, quais são essas informações, para ele conseguir fazer essa força bruta para a gente. Outra flag que a gente tem que colocar também é a flag U, que é a que vai especificar qual é o nosso target, qual é o nosso alvo, qual é o site que a gente quer testar esses vários nomes de diretórios e arquivos que a gente tem. E aí, a gente coloca a flag W e a gente tem que colocar um word list. Nesse caso, deixa eu só colocar aqui, enfim, só queria mostrar um pouco dos word lists para vocês. Aqui já tem alguns no meu computador, mas dentro do arquivo eu coloquei esse mesmo que tá lá, que você pode ver, que... Deixa eu só pegar aqui, share... derp. E basicamente ele é um arquivo com vários dos nomes de diretórios e arquivos mais comuns que tem. Então, basicamente, ele vai dar barra nesse link e ir testando um por um desses daqui. Então, nesse caso, eu vou pegar essa word list que eu acabei de mostrar, que é a common.txt. E beleza. Aí ele começou a fazer essa pesquisa, ele começou a ver o que testando cada um das coisas que estão funcionando. Então, o que significam essas coisas que estão na tela? Basicamente, eles mostrando um pouco das informações que a gente está fazendo ataque. Então, a URL, tem aqui qual é o site que a gente está fazendo esse ataque, método que a gente está utilizando, que é o get, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Outra coisa interessante é a lista de palavras que a gente está usando e o código negativo, que é o 404, que é aquele file not found. Então, ele está testando cada linha daquele arquivo e os arquivos que estão retornando esse código, ou seja, os arquivos que eles não encontraram no servidor, ele está ignorando, ele nem está mostrando para a gente. E aí, aqui tem tipo, meio que o log dos testes que ele está fazendo. Então, ele encontrou essa pasta .htswd, .hta, .htaccess, entre outros. Por enquanto, eles estão dando status 403. Esse status significa que é forbidden, então a gente não pode acessar, a gente não tem autorização para isso. Dentro dos links que eu falei que a gente ia passar, tem um link específico que fala sobre os códigos HTTP que a gente pode receber. Então, por exemplo, 404 é um código que a gente recebe quando o arquivo ele não é encontrado.
403 é quando o arquivo, a gente não pode acessar ele, a gente não tem permissão. 200 é o status ok. Então, por enquanto, a gente já tem 2 arquivos que deram o status ok. O index.html é um arquivo que, quando a gente entra num site, é sempre onde a gente vai cair. Então, por exemplo, essa página aqui é index.html. Tanto que se você colocar aqui, para ver o arquivo index.html do site, vai dar justamente esse mesmo site. Porque a gente já cai direto nele quando a gente entra. E ok. Ele já fez o nosso scan e a gente recebeu esses 2 sites que estão ok. O primeiro é index.html e o segundo é robots.txt. Então, bora testar esse robots.txt. Beleza. Então, esse arquivo, ele tem um user agent asterisco e disallow barra secret barra. Mas o que significam essas informações? Então, você lembra quando no comentário ele falou que, tipo, sem mais vazamento de dados, nem o Google vai encontrar dessa vez? Isso porque a gente tem esse arquivo chamado robots.txt. Ele é um arquivo meio padrãozinho, então, tipo, por exemplo, agora que vocês sabem da existência deles, se vocês forem tentar explorar um site, vocês podem sempre testar esse arquivo para ver se ele existe no site. Mas para que ele serve? Basicamente, a gente tem os crawlers, que são programas ou scripts que carregam de forma automatizada, carregam páginas web de forma automatizada. Então, eu só escutei um barulho do Discord. Se for alguma dúvida, por favor, me avisem, porque eu não tô conseguindo ver. Sou eu, Maíl, sou eu. Ah, ok. Mas aí, basicamente, o que ele vai fazer é pegar quando você pesquisa alguma coisa, eles vão entrar nos sites e aí eles vão indexando esses sites nos mecanismos de pesquisa. Então, vamos dizer que você tem o seu site, mas você não quer que ele seja indexado no Google, no Yahoo, em qualquer outro mecanismo de pesquisa. Então, você pode criar esse arquivo robots.txt para restringir o que esse crawler vai poder acessar. Nesse caso aqui, ele está falando que o crawler que a gente está conversando, o user agents, ele é o wildcard. Então, significa que ele não quer que nenhum crawler, independente do mecanismo de pesquisa, possa fazer determinadas coisas. Nesse caso, ele está disallow, né? Então, ele está tirando a autorização dos crawlers entrarem nessa pasta chamada secret. Então, indexarem essa página chamada secret, ou seja, colocarem essa pasta como resultado em mecanismos de busca. Mas aí, bora entrar nessa pasta para ver o que tem. Beleza. Então, novamente, a gente conseguiu encontrar aqui uma outra pasta. E essa pasta ela tem um arquivo chamado users.txt. E aí, aqui a gente tem a senha para o próximo desafio. Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Tipo, tem alguém com alguma dúvida até essa parte? Acho que tá de boa. Boa, beleza. Então, vamos continuando para o próximo desafio. Então, beleza. Dessa vez ele tá falando aqui pra gente que a gente tá com acesso negado, porque a gente tá visitando de pi, enquanto usuários autorizados, eles deveriam vir de nata5.natas.labs.overthewire.org. Então, se a gente atualizar a página, ele está falando que a gente está visitando de natas4.natas.labs.overthewire.org. Mas assim, o que ele sabe, né? Como que ele sabe de onde a gente está visitando? Como ele tem essas informações? Então, a gente seguir nessa parte, tem uma coisa muito interessante da gente conhecer também, que são as DevTools. Então, provavelmente vocês já mexeram no inspecionar elemento para mudar alguma coisinha na página e tal, mas ela faz parte das nossas ferramentas de desenvolvedor que tem no navegador que ajudam a gente na hora de explorar o web, explorar os sites. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o inspetor de elementos, que a gente consegue ver os elementos da página, a gente consegue editar eles, mas não é uma mudança real, né? Tipo, uma mudança a gente ir dando uma olhadinha aqui. A gente tem o console,
que a gente consegue interagir com a página também. E a gente tem várias coisas aqui, mas enfim. Uma coisa que eu vou falar agora é o network. Basicamente, o network é onde vão ficar as requisições que a gente está fazendo para esse site. Mas o que são requisições? Basicamente, quando a gente recebe um site para a gente ver no nosso navegador, no nosso computador, a gente está fazendo um pedido para um servidor onde esse site está armazenado. Então, por exemplo, tem esse site que a gente quis ver aqui. A gente chegou no servidor. Aqui a gente falou, tipo, servidor, mostra pra gente o site, por favor. A gente fez uma requisição e ele respondeu essa requisição com o site pra gente. Então, apertando aqui, a gente pode ver um pouco mais informações sobre esse pedido que a gente fez para esse servidor, sobre essa requisição. Então, primeiramente, as informações que aparecem aqui são o status, para a gente ver qual página ele devolveu para a gente e qual é o status dessa página, que, igual eu falei, 200 é ok, é o status ok. Tem o método que a gente passou, que foi pelo método get, que já já a gente vai explicar um pouquinho melhor disso, porque tem um desafio que é mais específico. O domínio, então qual é o site que a gente está pegando, qual é o domínio que a gente foi fazer o pedido, o arquivo que ele devolveu, entre outras informações. Nesse lado direito, a gente pode ver os nossos headers, os nossos cabeçalhos de requisição. Então, aqui são os cabeçalhos da resposta, mas aqui são os cabeçalhos da requisição que a gente fez. Então, quando a gente está fazendo uma requisição, tem várias informações que já são passadas nesse site, para esse servidor, que ele vai responder a gente. Então, essas são as informações que a gente passou para a requisição, para esse servidor, simplesmente por a gente estar entrando nesse site e a gente querer receber ele. Então, cada uma dessas coisas aqui são cabeçalhos de requisição. Ele está falando sobre a gente estar visitando ele de natas4.natas.labs.overthewire.org, enquanto os usuários autorizados eles deviam vir de natas5.natas.labs.overthewire.org. E como ele sabe disso? Ele sabe disso justamente pelos nossos cabeçalhos de requisição. Um cabeçalho específico, que é o que tem relação com esse desafio, é o referrer. Esse cabeçalho, basicamente, ele está falando de onde que a gente acessou essa página. Mas por que que isso é interessante, né? Primeiramente, porque ele pode fazer algumas coisas como que ele está fazendo agora, dar acesso só para quem vem do Nata 5, só que não é uma coisa muito segura, porque a gente vai ver como manipular isso. Mas outra coisa também é que, vamos dizer que você tem um site e você fez um anúncio para esse site no Instagram e no Facebook. Você consegue saber de onde que as pessoas estão vindo para o seu site, de onde que elas estão encontrando o link para chegar ao seu site. Então, a gente tem esse referrer e como a gente deu um refresh na página, meio que a gente está entrando na página do Natas 4, visitando a partir de Natas 4. E o que ele quer é que a gente visite a partir de Nata 5. Ou seja, se a gente estivesse no Nata 5 e tivesse um botão que redirecionaria para essa página do Natas 4, daria certo. Mas a gente pode alterar o valor desse cabeçalho de requisição. Então, aqui no Firefox, né, a gente consegue vir em editar e reenviar. E a gente pode mexer nessas informações. Então, aqui, em vez desse link que tá, a gente vai colocar esse link aqui. Apertei errado, galera. Mouse. Mas a gente vem e edita para esse link aqui. Então, nosso referrer. E a gente vai reenviar essa requisição. Para o site vai aparecer, né, que a gente veio de outro lugar, apesar da gente não ter vindo. Então, aqui tem as partes dos cabeçalhos, tem a parte dos cookies, requisição e a resposta. Então, o que que o... Essa daqui. O que que o site, o servidor, ele mandou de volta pra gente a partir daquela pergunta da nossa requisição que a gente fez. Então, como a gente colocou que veio do Nata 5, ele deu nosso acesso permitido. E aí a gente já encontrou a chave para o próximo desafio. E aí, ir pro Nata 5. Enquanto vai carregando... Opa. Enfim.
Enquanto vai carregando, só falando um pouquinho mais sobre isso. Então, na parte do networking, das ferramentas de desenvolvedor, você tem as informações da requisição feita entre cliente e servidor. E o header, ele mostra essas informações enviadas para o usuário e a resposta é o que o servidor está retornando. Beleza, vamos continuar. Agora aqui no Nota 5, a gente chegou e ele está falando acesso desabilitado, você não está logado. Então, a gente já viu um pouquinho das coisas mais básicas de exploração web. Primeira coisa, a gente vê o código-fonte, mas nesse caso não tem nada interessante aqui. Segunda coisa que a gente pode fazer é dar uma olhada nas requisições que estão sendo trocadas com o servidor. E vem aqui, a gente consegue ver o nosso header, descendo essa parte aqui para ver os headers das requisições. Então, a gente tem algumas coisas aqui. E essas são as informações que a gente está mandando para o servidor na nossa requisição. Tem uma coisa muito interessante aqui, que é um cookie que está logged in igual a 0. Então, pode ser que quando ele está falando que a gente não está logado, seja justamente por causa desse cookie que está falando que logged in igual a 0, né? Talvez se a gente mudar para 1, isso funcione. Mas o que são cookies? Basicamente, eles são arquivos pequenininhos ou pacotes de informações que ficam armazenados no computador do usuário enquanto ele está acessando aquela página. Então, são várias informações que ficam armazenadas no seu navegador, tanto para facilitar a sua experiência, para você, por exemplo, você está no Twitter e aí você loga nessa conta. Para você não ter que ficar logando nessa conta toda vez que você muda de página, você consegue armazenar essas informações nos cookies do seu navegador. E aí ele lembra disso, tipo, ok, essa pessoa mudou de página, mas igual essa pessoa tinha colocado aqui, ela é a Mayumi, então tá tranquilo. E é basicamente isso que os cookies são. Eles também servem pra gente uma coisinha, Mayu? Pode sim, lá. O cookie ele também ajuda porque o HTML, assim, quando a gente fala de site, ele é estático. Isso quer dizer que ele não vai salvar nenhuma informação se não fossem os cookies. Então, é como se toda vez que você fosse logar num site, ele esquecesse completamente do quem você é. Então, você teria que fazer a mesma requisição lá para o servidor, e isso, computacionalmente falando, tem um custo e tudo mais, né? Então, vale também lembrar que é por causa disso, né? A gente fala que HTTP é stateless. E aí, nisso, os cookies ajudam a gente conseguir salvar sessões. Boa, valeu, Lari. E é basicamente isso. Então, a gente poderia vir aqui e editar e reenviar esse cookie que está na nossa requisição, mas a gente pode usar outra ferramenta para isso também e usar o terminal. E essa ferramenta é o curl. Eu queria perguntar uma coisa. Quando a gente recusa, o site pergunta pra gente se a gente quer armazenar cookies, se a gente recusa, a gente não guarda nada, então, né? Dos cookies que eles enviam pra gente. Depende. Não. Fala aí, Manuca. Fala aí. O que geralmente acontece é que se você for clicar nas opções, hoje em dia tem, aí eles vão falar cookies funcionais, cookies de marketing, cookies de tracking, e aí, tipo, existem coisas que o seu site não vai funcionar se ele não tiver cookie. Você não vai conseguir entrar no Google se você não tiver um cookie falando que, pô, eu sou o usuário que está logado com essa conta. Então, não dá para você tirar todos os cookies. O que dá para você fazer é você amenizar, porque tem muito cookie ali que não é de seu interesse, é do interesse da empresa. E aí esses que você tenta rejeitar, mas você nunca fica sem cookies. Porque aí você volta para a era do HTML simplesão, que o site é muito básico, você não consegue ter muita funcionalidade com o site. Porque qualquer coisa mais complexa você já precisa de informação do usuário. Pensa, entendeu? Beleza, entendi sim. Valeu. Belezinha. Qualquer coisa pode interrompendo mesmo. Mas, pra gente mudar esse cookie, a gente vai usar uma ferramenta que é o curl. Basicamente, ela é uma ferramenta que é utilizada para transferir informações para ou de um servidor. Então, por exemplo, a gente estava vendo sobre as requisições que a gente estava fazendo para o servidor. Então, como a gente manda uma requisição e o servidor manda uma resposta, tem uma troca de informações lá. E o curl, ele
ajuda a gente a mexer nessas requisições também, nessas trocas de servidor de informações que estão acontecendo. Então, vocês podem também tentar fazer o desafio passado utilizando o curl. Mas, falando um pouquinho mais específico dele, ele tem como argumento um site. Então, ele faz uma requisição para um site e coloca a resposta. E ele tem algumas flags. Então, tem a flag "-u", que seta o usuário e a senha. O "-o", que joga a saída desse comando num arquivo. E "-cookie", que a gente coloca o cookie, o nome do cookie que a gente quer mudar e o valor, que ele envia cookies específicos para a página. Então, para fazer isso com esse desafio, né, que a gente já viu aqui, tem um cookie chamado "logged-in", que está igual a 0. Então, beleza. A gente pode chamar o curl e "-u". Ele já viu aqui. Ah, não, esse é diferente, mas enfim. "-u". Então, a gente coloca o nosso usuário, que nesse caso é Nata5, e a nossa senha. A gente pode colocar "-cookie", que já está aparecendo aqui. E, entre aspas, não lembro se entre aspas, mas tudo bem. A gente coloca o nome do cookie, que a gente quer mudar, e o valor dele. E aí, a gente coloca como argumento também o site que a gente está, que é esse daqui. Prontinho. Então, basicamente, a gente fez uma requisição e ele devolveu um site dessa requisição. Igual acontece no navegador. Mas como a gente está pegando pelo console, ele manda para a gente o código dessa página. Então, aqui a gente teve o acesso permitido e a senha para o próximo nível é Nata6. A gente viu aqui um uso do curl que dá para fazer, mas o curl ele é utilizado em várias coisas, muitas coisas para a gente fazer vários tipos de requisição. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre eles, eu coloquei aqui um link que tem alguns tutoriaizinhos que vocês podem dar uma olhada. Mas beleza. Só arrumar aqui uma coisinha. Ok. Então, agora bora voltar para cá. Então, aqui ele está pedindo um segredo. A gente colocar aqui qualquer coisa, ele está falando que está errado. E aqui já tem um botão direto para a gente ver o código-fonte da página. Que, igual eu falei, né? Nosso arroz com feijão, uma coisa que a gente vai fazer sempre quando a gente está explorando o web. Então, a gente vem aqui no código-fonte. Deixa eu voltar aqui nessa página. E, ok, dando uma olhada nas coisas que a gente tem aqui, a gente tem um script. Esse script, ele tá dando include num arquivo que tá na pasta includes/secret.inc e tem um código aqui. Basicamente, né, esse código ele tá falando se a variável secret ela for igual ao que a gente colocou no formulário, então a gente vai ter o acesso permitido. E aqui a senha censurada, para a gente não ver quando eu estiver mexendo no código-fonte. E beleza. Então, aqui, de novo, a gente encontrou um lugar que tem algum arquivo nesse servidor que é interessante pra gente, porque a partir disso a gente sabe que nesse servidor tem uma pasta chamada includes e tem um arquivo chamado secret.inc. Se a gente vier aqui para dar uma olhadinha. Opa. Ok. Aqui não aparece nada, mas a gente pode ver o código-fonte disso. E beleza. Vendo o código-fonte, a gente encontrou uma variável aqui chamada secret. Dentro desse secret tem essa palavra aqui. E se a gente voltar lá no começo, né? Ele queria saber se o que a gente está colocando no campo desse formulário é igual à variável secret, a gente teria a senha. Então, colar aqui o que a gente conseguiu encontrar, esse secret. E beleza, acesso permitido. E a gente já conseguiu a senha para o próximo nível, que é o Nata 7.
Ok. Esse Nata 7, a gente tem uma página com 2 botões, Home e About. E... aqui é um pouquinho lenta as coisas, mas enfim. A gente clicando nesses 2 botões, eles carregam outras páginas aqui. E aí tá escrito, this is About Page, this is Home Page. Beleza. Mas parece que não tem nada muito interessante que a gente pode tirar daqui, né? Então, a gente pode dar uma olhadinha no nosso código-fonte. Basicamente tem aqui, content, home, about, this is the front page. E ele dá uma dica pra gente. Então, a senha pro Natas 8 tá nesse arquivo aqui. /etc, /Natas WebPass, /Natas 8. Então, ok, bora tentar colocar isso daqui. E beleza, não foi encontrado. Então, ele falou pra gente que tava numa pasta que não foi encontrada. Será? Só para dar uma explicadinha no porquê que isso acontece, que eu acho que isso entra até na dúvida que tinham feito mais para frente. Mas, por exemplo, é muito inseguro a gente poder ir entrando em qualquer pasta do servidor, colocando só /pasta / o arquivo. Não é muito legal, tipo, isso pode trazer diversos problemas, a gente pode acessar conteúdos que a gente não deveria estar acessando. Então, uma coisa que é muito feita dentro desses sites é a gente passar o que vem aqui depois como um argumento, e o site ele vai pegar esse argumento e, dependendo do que está aqui, ele manda uma página específica para você. Então, isso acontece justamente para não deixar a gente ir acessando qualquer página, para a gente não conseguir entrar em qualquer página de qualquer forma, entre outros jeitos. Então, a gente manda um argumento, ele pega esse argumento e ele apresenta, né, ele carrega uma página para a gente a partir desse argumento. Então, uma coisa interessante aqui também é que a gente tá vendo nessa tag de ahref, que é basicamente um link. Então, quando a gente clica em Home, ele carrega esse link aqui, que é o index.php, ponto de interrogação, page igual a home. E aqui, quando a gente vai no about, aqui não muda nada, mas a gente tem page igual a about. Então, beleza. Isso é interessante, porque pelo que parece, eles têm essa variável page, e mudando o valor dela, a gente consegue fazer requisição para outras páginas específicas desse navegador. Mas por que isso acontece, né? Por que a gente está conseguindo ver isso na URL? Vou dar uma explicadinha. Existem alguns métodos de passagem de parâmetros quando a gente está pensando em trocar informações com uma página. O primeiro deles é o GET. Então, tem informações que são passadas no cabeçalho da requisição e podem ser vistas na URI. E tem o método POST. Então, informações que são passadas no corpo da requisição HTTP e escondidas na URI. O que significa isso? Por exemplo, quando você faz login numa página, no Facebook, ele está fazendo uma requisição com as informações que você passou. Só que essa requisição, ela não vai aparecer para você no link, por exemplo. Não vai ter nenhum lugar que você vai poder ver onde que está essa senha e esse login que você colocou. Isso porque está sendo passado por método POST. Então, está no corpo da requisição HTTP. Não aparece na URI. Já o método GET é diferente. Então, as informações passadas nesse cabeçalho, elas podem ser vistas no nosso link. Nesse caso, é o que está acontecendo aqui. Porque a gente está passando uma informação para a página e essa informação ela está sendo passada por método GET. A gente consegue ver quais são essas informações que estão transitando entre a gente e o servidor. Já se fosse um método POST, isso não ia aparecer aqui. Ia acontecer a mesma coisa, mas seria passado no corpo da requisição. Então, isso é uma coisa que também pode dar problema. Por quê? Porque a gente pode tentar entrar em outras páginas aqui. A gente pode tentar ver se existe uma página teste. E se existisse essa página teste, se existir essa página teste, ele ia avisar pra gente. Beleza. Então ele falou aqui, warning, include, entre parênteses, teste. Não deu para abrir porque não tem esse arquivo ou diretório em /var, /www, /natas, natas7, index.php. Então, coisas interessantes que a gente pode pegar daqui é que dentro do código a gente tem um include. Então,
se essa variável está passando para esse include e ele está tentando carregar a página teste para a gente. Mas a página teste não existia. E esse daqui é o caminho que a gente tem no servidor até chegar no Nata7, né, que é o nosso site, index.php. Então, beleza. Vamos tentar, então, pegar esse endereço que a gente conseguiu encontrar dentro do nosso código-fonte e passar ele como um parâmetro de page. E ok, a gente conseguiu encontrar a senha, porque a gente passou isso como argumento. Isso foi passado como parâmetro lá para o servidor. Então, ele pegou essa página, ele deu um include nessa página e carregou ela para a gente. E ok, a gente não poderia acessar essa página só colocando isso daqui aqui, porque a gente está fazendo, né, passando um parâmetro para conseguir enxergar essa página. Mas ok, isso é uma coisa, né, meio preocupante. A gente ainda pode ficar andando nas pastas de qualquer jeito aqui. Então, não foi muito bem escrito. Isso daqui é o que é chamado de File Include Vulnerability. Então, basicamente, ele aparece em sites que não foram bem escritos e a requisição ela é feita de forma vulnerável. Então, isso permite com que o hacker ele consiga executar qualquer arquivo e manipular a requisição. Então, por exemplo, isso seria o que está no código. Ele está pegando, né, com o get, porque está aparecendo na URL, uma variável. E aí no site, ele está pegando essa variável e a gente consegue colocar o valor dela. Então, a gente consegue colocar qual arquivo a gente quer que ele carregue no nosso site. Isso é uma vulnerabilidade, porque a gente consegue olhar os arquivos desse site, a gente consegue, né, executar qualquer arquivo e manipular as requisições que a gente tem. Então, aqui, a gente conseguiu encontrar a chave para o Natas 8. Só entrando aqui rapidinho. Natas 8 e a senha. Opa! Vamos, deixa eu só pegar aqui. E beleza, entramos no Natas 8, mas, né, para esse encontro aberto, a gente queria fazer só até o Natas 8 aqui. Mas se vocês quiserem continuar, podem ir tentando, podem ir dando uma olhada, e se vocês precisarem de ajuda, podem avisar. Vamos tirar um intervalo de 10 minutinhos agora, e depois a gente já volta para continuar com o resto do nosso encontro aberto de web. Pode ser? Ou vocês preferem ir diretão de uma vez? Acho que os 10 minutos é bom, hein? Boa. Beleza. Aí, qualquer coisa, né? 3h22 a gente volta. E quem quiser ficar aqui para tirar